Janaína da Silva Bezerra tinha 21 anos, estava estudando jornalismo e era o orgulho dos pais. Ela era a primeira da família a ingressar num curso superior. Thiago Maisson tem 28 anos e estava fazendo mestrado na mesma faculdade que a Janaína, a Universidade Federal do Piauí. No dia 28 de janeiro de 2023, os dois se encontrariam numa festa de calouros e Janaína descobriria já tarde demais que seu veterano era muito mais que um estudante em busca de apenas um diploma. Confira os detalhes desse caso que abalou o Brasil e reverbera muito além dos prédios dos centros acadêmicos do país. Quem conta essa história é a doutora Rosângela Monteiro, com quem converso agora. Um filme que deu uma balada forte porque o feminicídio está se tornando cada vez mais banal. Apesar de ter uma nova lei, apesar de estarmos mais de olho, parece que os feminicidas não têm muita vergonha e nem muito medo de ser o que é. Exato. Então, dentro disso tudo, uma jovem com um jovem, eu te pergunto, que crime é esse, doutora? Então, as circunstâncias, né, do crime em si já deixa, acho que, todo mundo chocado com isso, né? E eu acho que, diante de um crime como esse, o que é muito ruim é a constatação que ainda nós temos um caminho muito longo para alterar, né, para educar a população, em especial com relação às mulheres. Eu acho que isso que fica muito evidente. Nós já conseguimos muita coisa, mas falta muita coisa ainda para conseguir, Beto. Então, toda vez que ocorre um crime desse, de estupro, né, que não foi só o feminicídio, a morte em si, né, mas o estupro seguido, né, da morte da jovem, assim, em circunstâncias horríveis, um crime brutal, né, e com características de necrofilia, tem umas coisas pesadas aí no meio, né? Então, aí você percebe que as mulheres ainda continuam com esse tipo de problema com relação aos homens, né? Especialmente as mulheres, porque tem homens que também fazem isso com outros homens. Não está só restrito, né, aos héteros, aos homoafetivos também, porque tem homens que têm esse comportamento, ele vai ter, se ele é homossexual, ele vai ter com outro homem. Se ele é hétero, ele vai ter com uma mulher. Então, é uma questão importante que a gente tem que comentar, tem que discutir, tem que falar a respeito, porque não é possível. A gente tem que mudar essa mentalidade, né? Eu acho que é isso que a gente vai poder explorar um pouco. Agora, voltando ao crime. Nós temos aí a jovem, né, Janaína Bezerra, de 21 anos, gente, e tem o envolvido, que é o Thiago Maisson, não sei como que se pronuncia, de 28, são dois jovens, dentro de uma universidade federal do Piauí, lá em Teresina, ele já fazendo o mestrado, ela iniciando, estava acho que no 6º período de jornalismo, uma menina que veio da periferia, negra, né, em condições assim muito simples, os pais jogando todas as expectativas, super contentes, né, de ter uma filha já na universidade federal, conseguindo, ia se formar a primeira ali, né, daquela família a ter um curso superior, uma menina super dedicada, pelo que os relatos das testemunhas, não só dos pais, mas de todo mundo. Bom, foi para aquela festinha, isso dia 27/1, a tal da calourada, né, que isso é comum nas universidades. Aí a universidade fala, mas nós não tínhamos conhecimento disso. É sempre assim, olha, teve uma festa impressionante. Não, né? Era uma festa oficial. Nem como é que é? Apoiada. Apoiada, nós não temos nada a ver com isso. Nós vamos estar... Autorizada, mas está dentro das suas instalações. Dentro das instalações. A gente sempre ouve isso. Me parece que a universidade está dando apoio à família. Eles fizeram uma nota, inclusive, tem uma nota que eu separei nas imagens, que eventualmente pode ir passando, porque é a nota da universidade oficial. Bem, para a gente dar uma resumida, porque todo mundo está sabendo, porque isso está nas mídias, em todo lugar, né? Ela estava participando dessa festa, ele também, de repente, essa moça, não sabemos ainda em que circunstâncias, ela vai com esse rapaz para uma sala, ela poderia estar com outras pessoas, a gente não sabe. Mas o fato aconteceu numa sala que tinha até um colchão. Esse rapaz já deveria conhecer essa sala. Não sei se ela conhecia. Só sei que, num dado momento, ela está junto com esse rapaz. Em princípio, havia aí uma discussão, será que foi só ele? Poderia ter mais pessoas, mas parece que isso foi descartado. Foi ele somente que cometeu. Então, essa jovem entra lá,
Ela é estuprada, com vida. Ela acaba sendo morta por um trauma raquimedular, foi na região cervical, então ela teve o pescoço quebrado, né? Falando assim bem coloquial, e ela é violentada novamente após a morte. Então a gente tem estupro, nós temos o feminicídio, né? E ainda temos o vilipêndio de cadáver, que é o crime relacionado à necrofilia. E o interessante é que esse rapaz ele tirou fotos e filmou. Então, ele filma logo após o primeiro estupro e, pelas imagens, ela está muito atordoada. Ela não está, sabe, assim, bem. Ele filma, aí ele mata essa moça. Quando ele estupra pela segunda vez, ele filma novamente, tira fotos. Tá? E aí há esse questionamento, né? Porque o laudo necroscópico foi feito, o legista foi preciso com isso, né? E pediu o exame toxicológico. Então, está na dependência, apesar de já estar concluído o inquérito, porque tinha que ser em flagrante, né? E para mantê-lo preso, para você ter ideia, o crime aconteceu dia 27 de 27 para 28, que começou na sexta e se prolongou pela madrugada do sábado. Tá? Então, por volta das 11 e pouco da noite, foi até às 5 da manhã. Me parece que esse rapaz ficou das 3 da manhã até às 5 com essa moça, tá? Nesse local. Ali separado, mas dentro, né, da universidade. Então, agora eles estão na dependência do laudo toxicológico para ver se ela estava, de alguma maneira, dopada. Ou por bebida alcoólica, ou por alguma droga. Porque aí vai mudar, gente. Aí vira o quê? Estupro de vulnerável, porque ela não estava em condição de responder para ela e falar não, sim, apesar que eu acredito que nessa situação, ela falando não ia ter a menor diferença, tá? Por esse tipo de comportamento desse jovem. Então, assim, dia 7, ela já terminou. Não, dia 7 é o dia 5, hein? Dia 5. É que ela fez dia muito 5 rápido que ela o entregou. inquérito. Sim. Porque em função dessa preocupação dela, né? Porque ele já estava preso, ele foi preso E até aí em você flagrante. tem um prazo, né, de 10 tem um dias prazo de pra 10 dias para terminar. soltar, quando é flagrante. Então ela falou, como ela conseguiu muita informação, e aí teve a perícia que foi excelente, tanto do legista quanto do pessoal que já pegou o celular dele, estão realizando exames ainda, mas conseguiram resgatar essas imagens porque o Tiago apagou. Então, as fotos que ele tirou e os 2 vídeos que ele fez, rapidamente ele apagou. Só que a perícia conseguiu acessar, resgatar. Então, a coisa está muito clara. Só ele com as mãos ensanguentadas. A delegada, ela foi muito clara com isso. Ela não tem lesões. Ela não tem lesões de espancamento, esse tipo de coisa. De defesa? De defesa também e nem não. Ele. Não. Em princípio, não. Também não. Também não. Ele deve ter passado por um exame de corpo de delito. Se tem algum arranhão, devem ter coletado material sobre as unhas dela. A gente não sabe direito esse detalhe. Mas, assim, ela não apresentava lesões assim, de espancamento, de estar muito ferida externamente, muitas lesões. Então, esse sangue, que aparece bem nas mãos dele, e ela ensanguentada, principalmente no segundo vídeo, que ela já está morta, pode vir do próprio estupro, de ter sido muito violento. Um delegado chegou a comentar que talvez ele tivesse introduzido alguma coisa nela, porque ela estava com a lesão muito extensa, então isso pode ter provocado o sangramento, né? E, eventualmente, um sangramento de nariz. Mas essa fratura não costuma dar esse tipo de sangramento que existia ali. Tá? Inclusive, ele tira fotos e filma a mão dele ensanguentada, gente. Né? No segundo vídeo ali está claro que ela está já morta. Né? É muita coisa que ele faz, né? Porque assim, você apontou muito bem aqui que é um local para onde ele leva a Janaína, que é um matadouro dele. Só pode ser, porque tem até um colchão. Né? É matadouro, não, abatedouro. Não necessariamente ele teria matado todas as pessoas. Mas ele sabia para onde ele estava levando, ele sabia o que ele ia fazer. Sim. A gente não conseguiu descobrir se a Janaína vai porque estava numa paquera e estava numa vontade própria, e lá o monstro se apresenta. Sim. Ou se de repente ela estava indo embora, ele pega ela pelo caminho e leva. Isso a gente não sabe ainda. Se outras pessoas viram como é que esse Tiago chegou até... Tiago, né? O nome do monstro? Tiago chegou até ela e tal.
Agora, essa monstruosidade dele é algo que acontece de um momento para outro ou é naturalmente uma pessoa como ele está vindo num crescente e pode ser que a gente venha descobrir outras pessoas e ele chegou no limite agora, mas pergunta é, a pessoa pode se tornar esse horror de um segundo para outro, mesmo com o passado limpinho, ou ele já tem ali elementos? Olha, já tem, Beto. Você não acorda, de repente, psicopata, você não acorda num dia e se vê um estuprador, não é assim. Né? Mesmo porque este comportamento, e é interessante, que a sociedade, no geral, brasileira e de outros países, eles não conseguem ainda entender que isto é cultural. Como assim? O estupro é decorrente, né, da nossa cultura. Então, não é o indivíduo que ele nasce estuprador. Nós temos, claro, casos de psicopatas. Aí, o psicopata que mata por desejo, essa é uma categoria, que é muito pequena. Nós temos aqueles que têm realmente transtorno mental e podem vir a ter um comportamento disso. Também é uma minoria, gente. O estuprador, no geral, isso são dados estatísticos, né? Porque a cada hora, 5 estupros são realizados aqui no Brasil. A cada hora. 5 estupros. Porque o homem acha que ele pode violentar? Exatamente, porque o estupro, a gente vai falar um pouquinho do estupro. O estupro, gente, ele não tem nada a ver com sexo, ele tem a ver com agressão, com ataque. E o que move isso é o poder. O que dá o tesão, no caso de um estupro, não é o ato sexual em si, é o poder que ele tem sobre a vítima. A vítima, ela é coisificada, a mulher sempre é coisificada, objetificada, então ela é um objeto, e que está à disposição. Se ela quer ou não, é outra história. Até aquela coisa dela falar não, ou então estar dessa maneira que ela não pode reagir, é um estímulo a mais para esse indivíduo. Mas é uma relação de poder, e é uma agressão. Estupro não é sexo, é agressão, é ataque. Entendeu? Aí vem essa sensação do poder que ele tem, porque ele pode. Né? Desculpa, não, sim. Pode continuar. Então, porque ele pode. O indivíduo acha que o barato disso aí é porque ele pode. E a mulher é um ser, né, de segunda categoria que, assim, as vontades dela não devem ser consideradas. Ué, você não vê isso em casamento? Em casamento, você vê o quanto a mulher que é violentada pelo marido, sim, é pouco apoiada muitas vezes, exato, porque ela ouve, mas é teu marido. Exato. Ou seja, casamento é isso. Você tem que comparecer quando ele quer. Exato. Eu já ouvi esse tipo de absurdo, não na minha frente, que eu não conseguiria ficar quieto. Mas de ler. Sim. Depois, você fala, de onde a pessoa tira? E é o cultural. É cultural. A gente aprendeu desde criança desenho, sim, que o cara chegava no Homem da Caverna, até falo isso no, sim, comentário do Tatiana Spitzner, que a gente via assim, a mulher era apaixonada, se apaixonava por ele como? Ele metendo o cacete na cabeça dela. Pegava pelo cabelo. Né? E ela se apaixonava. Sim, e arrastando, né? Então a gente viu isso de criança, sim, como se isso fosse uma coisa da natureza humana. E a sociedade, os brasileiros, tem uma pesquisa muito interessante, gente, do Instituto, da agência Patrícia Galvão, que é uma figura, quem não conhece, dá uma pesquisada aí, quem foi Patrícia Galvão, que foi uma mulher a seu tempo, tal, relacionada com aquele pessoal do modernismo, lá na década de 20. Peraí, não é Patrícia Galvão, não é Galvão. A Patrícia Galvão? É a Pagu. A Pagu mesmo, é né? Eu ia falar da Pagu. Sim. Tem a música da Rita Lee. Sim, é ótima. Então, dê uma pesquisada, meninas, se vocês não conhecem, meninos, dá uma olhada quem foi Pagu. E tem a agência Tirou Pagu. o Oswald de Andrade da Tarsila do Amaral. Tirou o Oswald de Andrade. E ela devia ter uns 15, 16 anos. Ela fazia magistério lá no Caetano de Campos, que era o suprassumo aqui em São Paulo, um colégio estadual famoso, né, na Praça da República. E ela era estudante lá, só que ela já era, né, meio assim, diferente a seu tempo, comportamento e tudo mais. E realmente a Tarsila, inclusive, a acolheu dentro de casa, porque ela era diferente, aí gerava problema na família, ela já não tinha muitas... Né? Então, a história é por aí, gente, é interessante. Tem essa agência, Patrícia Galvão, e o IPEA, gente. Deixa eu até pegar o nome, é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eles fizeram uma pesquisa, Beto, sobre assim, a percepção que o brasileiro tem do estupro. O que eles acham?
Então, eles entrevistaram homens e mulheres de 18 a, sei lá, 60 anos a respeito disso. E olha só que interessante. Só para a gente dar uma... Enquanto você procura, Sim. o Vicente Filho Sim. avisa que na UFPI, que é a Universidade Federal do Sim. Piauí, é comum ter colchões nas salas de descanso. Em várias tem. Certo. Principalmente nos centros acadêmicos dos cursos. Aí eles encontram então, esses colchões. Então é sim. uma coisa... É uma então talvez coisa não seja um abatedouro dele. Era um lugar que ele sabia que tinha um colchão. Exato. Não é estranho ter. E provavelmente também deve ser algo que até é utilizado. Mas ele sabia Pra onde transar. estava a Ele sala. sabia, sim. Ele sabia que aquela sala ninguém ia entrar. Ele sabia que aquela sala estava aberta ou ele tinha chave. Exato. E daquela sala, tudo bem que as outras tenham colchões, mas aquela específica era um local muito seguro para ele. Porque uma pessoa, um homem levar uma mulher, para ser violentada, já tem que ter uma segurança. Agora, para fazer tudo o que ele fez, porque ele violenta uma vez, duas vezes, quebra o pescoço da menina, mata, fica com sangue, tira foto, guarda camisinha. É assim, ele sai com ela nos braços, não é isso? Sai carregando ela. Aquilo é uma cena. É uma cena. Ele estava achando que estava tudo ok. Como era uma festa e tem muita gente bebendo, não iam prestar atenção, o pessoal já estava bebendo, estava usando, sei lá, qualquer outro tipo de droga, estava todo mundo ali, ele ia sair com ela nos braços e ninguém ia notar, né? Uma cena. E muito provavelmente, se ele tivesse conseguido, ele ia jogar essa menina em algum lugar. Você não acha que ele foi para mostrar para os seguranças? É porque os seguranças aparecem, é isso? Exato. E aí, quando ele viu o segurança, o que ele falou? Ele tentou sair fora. Ele falou, encontrei, eu que peguei, ela estava assim, mas não colou, né, Beto? Quase da ocultação de cadáver também. Exato. Ele ia, porque tudo bem, estuprou, matou, ele tinha que dar um fim nesse corpo. Como é que ele ia sair? Né, que você tem todo o planejamento, né, o processo. É um planejamento, planejar, executar e desovar, que é você se desfazer do corpo. Em algum lugar. Uma universidade, eu não sei exatamente como é, mas deve ter uma área ali de mata ou de mato, sei lá. É uma área grande, tem no Google Earth, aí eu mostro um pouco a universidade. Sim, em geral essas universidades são grandes mesmo. Por que é importante? Para a gente entender o que é o comportamento desse indivíduo. Ele não tem nenhum transtorno aparente, não tem nada relacionado a isso. Pode ser um psicopata? Pode, mas não necessariamente, para cometer um crime desse. Não necessariamente. É que ele tem um componente aí, né, dessa fotografia, que parece uma assinatura, né, meio que uma assinatura, porque eu fotografo porque depois eu quero curtir isso aqui. Então, ele se masturba olhando aquilo, toda vez que ele olhar, né, as fotos dela, ou o vídeo que ele fez, aquilo é para ele guardar. Não sabemos se ele já tinha feito isso outras vezes, né, pode ter sido um estupro e ele não chegou a matar, ou aí a investigação é que vai... A delegada diz levantar. que ela acha que essa foto, principalmente essa da mão dele com sangue, seria um troféu, pode ser? Pode ser, está dentro da assinatura, pode ser assinatura ou ele está levando como um souvenir um troféu. Mas está mais relacionado à assinatura, porque ele vai fazer uso disso. É porque esses homens safados que gostam de ficar gravando mulher em sexo sem consentimento, ele não faz isso uma vez. É por isso que eu digo assim, ele tem uma atitude para mim... Sim. Ele pode ter chegado ao limite pela primeira vez. Claro, chegou a matar. Mas ele... não parece ser algo que a pessoa vai e faz assim agora, aos 28 anos, doutora. Exato, não. Isso está sendo construído, Beto. Então, começa em assistir muita pornografia, e pornografia de sadomasoquismo, de necrofilia... Então, começa por aí. Hoje é muito fácil você ter acesso a isso. Antes, não. 40, 50 anos atrás era mais complicado. Hoje, você entra no seu celular, faz uma pesquisa, você vê o que você quiser. Você entra na Deep Web, se o cara é mais ligado, ainda fazendo um mestrado de matemática, ele deve ter bastante conhecimento dessa parte de informática e tal. Você entra na Deep Web, você tem mais ainda. Você tem os fakes, você tem os verdadeiros. Caso de estupro de criança, estupro de mulher, tem lá. Então, começa a se alimentar dessa forma. O indivíduo começa com essa que são aqueles pesquisa. Snuff movies, né? Que chamam os filmes de verdade. Né? De verdade, exatamente. Sadomasoquismo, né? Bondagem, uma série de outras coisas. Então, isso vem sendo construído. O indivíduo ele vai galgando passos. Então, ele começa a assistir isso, ele fantasia, ele se masturba vendo isso tal. Daí, ele vai dar um passo seguinte. Né? Vai tentar alguma coisa com alguém. Pode ser até que no primeiro momento ele consiga, porque a mulher, ou a parceira que está com ele, topa, gosta, ela nem está sabendo, mas
o cara curte. É mais ou menos como a história daquele ator. Qual deles? O bonito. Eu tô falando Hammer. É alguma do Jeffrey coisa... Dahmer. Não, é o Hammer. É o Armie Hammer. Armie Hammer. Então, que tem tem um documentário. Tem um documentário maravilhoso e já tem no canal Dica de Séries que eu falo desse documentário. Exato. Eu conto a história muito desse bom. homem doido aí. Então, assim, a coisa vai crescendo até que ele chega num momento que ele explode e ali ele faz tudo que ele tem vontade. Né? Se essa moça, no exame toxicológico, olha só que coisa, no exame toxicológico, apontar que ela estava com muito álcool, né, a alcoolemia de alta ou outra droga, ela nem ofereceu resistência. Então, você vê que é uma violência desmedida, porque para você estuprar uma mulher que está quase em coma, ou que está com muita droga, ou não está percebendo, por que tanta violência assim? Né? Porque a violência vai aparecendo conforme a mulher fala, não quero, luta. Ali não tem sinal nenhum disso, Beto. E após o primeiro estupro, né, no vídeo, ela aparece muito atordoada. Né? Ela está sem saber o que está acontecendo, onde que está. Se ela está sangrando por conta da violência que ela passou, se realmente... ela está bem desnorteada mesmo. Exatamente. Então, corresponde isso ao nível de violência que ele infligiu nessa... É o prazer dele? Prazer dele. Você entendeu? Porque não pode falar, não, ele está arranhado, a mulher lutou muito. A gente percebe casos assim que as mulheres acabam sendo mortas, mas porque a mulher reage muito. Agora, ela aparentemente não ofereceu resistência. Pelas condições que aparecem ali no vídeo. Isso vai ser só comprovado, gente, com o exame toxicológico. Né? Então, o indivíduo tem mais isso, gente. O indivíduo que gosta desse tipo de coisa, ele fica espreitando. Ele fica percebendo qual é a garota que está bebendo, quanto que ela bebeu. Entendeu? Eles vão nessas pessoas. O indivíduo que quer pegar uma pessoa vulnerável. Porque o desejo dele é a vulnerabilidade. Claro, é a vulnerabilidade. Não é nem aquelas coisas, eu sou sádico, eu vou procurar um masoquista. Sim. Eu quero ver a dor do outro. Exato. E nada como eu ter alguém que eu domine 100% já dentro de uma bebida. Ainda nem gastei dinheiro para deixar a pessoa dopada. Isso eu via, a gente estava conversando um pouco antes, eu via isso quando eu saía na noite, eu via pessoas mais bêbadas no final da noite e eu chamava de moscas da madrugada. Porque você está ali meio assim, daí vem a mosquinha que não ia pegar nunca você, chegava e tentava te pegar porque você estava mais alcoolizado. Exatamente. Eu via, hoje eu acho que eu faria um escândalo, mas na época eu falava, bom, o cara tem amigo, acho que o amigo dele vai olhar para ele. E isso é comum, mas não para matar. Sim. Mas não deixa de ser um abuso. Claro que é um estupro. Porque se você está vulnerável e você não pode expressar a tua opinião ali, a tua vontade, estupro de vulnerável. Não importa se são dois homens, se são duas mulheres. Quem quer que seja. Um homem e uma mulher. E o indivíduo predador, entendeu? Ele fica observando. Ele acha fulano bonitinho ou fulana bonitinha, ele fica observando se ela está com as amigas, se todas estão bebendo, quanto que ela já bebeu. Isso se ele não vai até se aproxima, porque tem uns que usam até e colocam droga. Ah, isso é verdade. Boa Noite Cinderela tem esse pessoal também. Né? Tem esse tipo de predador. Então, ele está na espreita. O caso dela, o exame toxicológico é essencial. Né? Porque foi muito violento. Sim. Né? Foi de uma violência e outra. Você quebrar o pescoço... Nem vou falar, ninguém ouviu o grito, porque talvez... Ele já sabia que ali ninguém ouvia mesmo. Exatamente. Então, é importante o resultado. Isso pode virar um estupro de vulnerável. E aí a gente já vê que ele tem um transtorno sexual. Já não é nem mais parafilia, ele não fantasiou. Talvez tenha sido a primeira vez. Porque o indivíduo pode fantasiar isso. Enquanto ele fantasia, gente, não é crime. Você não pode... eu sei que fulano fantasia e gosta de ver cenas, ou imagina, né, que seria interessante... manter relação com um cadáver. Mas enquanto está na imaginação, na vontade, não é crime. Eu já expliquei isso. É a mesma coisa da pedofilia, do voyeurismo, da necrofilia. Tem um ponto interessante que... Bom, tudo que você fala é interessante, mas tem um ponto aí que você colocou bastante... Esse predador que gosta de pegar pessoas,
que estão vulneráveis, principalmente se você está dopado. Exato. Filho, você vai transar com uma pessoa dopada, a pessoa está morta, literalmente. Claro. Então, ele ali gosta de pegar uma pessoa que não vai fazer nada, né? Ele vai Exato. Fazer... Ele vira um boneco, vira e faz o que quiser. Vira e faz o que quiser. E ali, a menina ainda morre, ele consegue, pela primeira vez, realizar com a pessoa morta mesmo. Exatamente, com uma fantasia ali. Muito provavelmente foi o primeiro caso, e depois que o indivíduo passou desse limite, aí é complicado. Não volta mais. Ele não volta, gente. Não volta. A não ser que ele tenha uma consciência exatamente do que ele é. Ele realmente, sabe, assume o que ele fez, porque primeiro é você assumir, aí você tem consciência e você deseja mudar, porque não tem terapia nem religião que altere isso se o indivíduo não quiser mudar. Não tem terapia que funcione, Beto. Se você efetivamente não vai lá para mudar. Primeiro, você assume o que você fez de errado, que é sempre assim, não, mas foi consensual. Essa história já saiu. Tá? Que foi consensual. Consensual? Não, ela pode até ter querido ir com você para o quarto, mas o que você fez com ela lá dentro, difícil. É outra coisa, Ninguém gente. quer morrer. Exato. E outra, a mulher tem disso. Você pode estar paquerando, eu acho que também com os homens, mas a mulher é muito assim. Ela está paquerando, ela está achando o cara ótimo. Vamos contar assim que, olha, ela está sóbria, está tudo bem. Ela está paquerando, está com vontade, né? Ela vai. Chegou lá, o cara tem mau hálito, ou qualquer outra, qualquer coisa, uma coisa que ele fala, vai no ouvido e fala, pronto. Gente, não dá. Acabou o tesão. Você não ficou à vontade. Você não fica. E o homem não consegue entender isso. Eu estava até comentando até com o Moraes hoje. O caso do Mike Tyson. É típico. Sim, que ela falou não. Porque na ocasião, ela paquerou, ela foi pro quarto com ele. Ela foi. E ela achou que aconteceu o quê lá? Não, ela estava afim. Tudo indica, mas só que aconteceu alguma coisa ali que ela falou, não quero. Tamanho do cara, sei lá, qualquer coisa, ou ele né? pode ter chegado de uma forma violenta, ela não estava afim de uma coisa ou violenta. Alguma coisa que ele falou, gente. Ou ela olhou pro pé e falou, não fiz as horrível. unhas do pé, eu queria estar com as minhas unhas feitas, não estou com vontade. Coisa. Exato. Sei lá, deu gases Ficou nela, ela quer ir embora. Exato. Assim, ela não quer mais. Ela não quer mais. Aí falou não e a gente sabe o que aconteceu, que ele estuprou e pagou por isso. Só que o predador, o não, ele é prazeroso também? Claro. Então nós temos um indivíduo que quer que a mulher até... sabe, não esteja tão afim, porque é aquela coisa de subjugar. Aí é que está o poder, Beto. E tem aquele que ele vai procurar aquela que está vulnerável mesmo. Gente, balada, qualquer lugar, vocês têm que ter consciência disso. Eu sempre comento, meninas, você está afim de sair, beber, fazer o que você quiser, vai com outra pessoa. A gente não vive em Nárnia, nem em Passágarda, nem em Xangri-Lá, não tem. Você vai se deparar com homem cafajeste. Ou com mulher cafajeste também. Ou com mulher também, claro. É o que eu falo, eu estou virando o tiozão chato para algumas pessoas, principalmente os mais novos. Eu falo, gente, assim, não é uma questão que você não pode, você pode tudo. Você pode tudo. É o risco que você vai correr. Exato. Mas ele é que não pode. Eu sei que ele que não pode, meu amor. Por mim, você anda pelada, que não tem problema nenhum com isso. Agora, o ponto é, até que, é o que eu falo, quantas vezes a gente pode estar criando o nosso assassino? Exato. E quantas vezes a gente pode estar se colocando em vulneráveis. Exatamente. É beber e dirigir. Beber e estar sozinho numa balada, bebendo até cair. Você pode acordar e literalmente aquela frase horrorosa, não sei o que lá, de bêbado não tem dono. É exatamente isso. Vai ser isso. E o pior é que não tem dono mesmo. E tem uma série absolutamente fantástica que chama I May Destroy You, que é uma série da HBO Max. É chocante de boa. E é uma moça que ela é uma escritora, ela vem de um Twitter, e ela vai para uma balada na noite e ela se droga, ela bebe e tudo mais. Só que ela acorda e ela sabe que ela foi violentada, ela não sabe por quem. Então. Mas é bem e aí, esse é o sinopse, assistam. Mas também ela vai se drogar, ela vai beber. É lógico, acho que a gente está colocando essa série. Foi rápido, hein? Gostei. A May Destroy You é fantástica essa série. Fantástica. Essa atriz, ela ganhou tudo que é prêmio da vida, tem que ganhar mais ainda, porque ela, excelente, eu já vi em outra atriz série. E ela é a roteirista da série. Então, eu já vi essa moça, eu já assisti, acho que outra série com ela também. Ela é muito boa. E essa série discute exatamente isso. O que é a violência sexual e onde a gente se coloca em risco.
E eu acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu Claro concordo que com o tem. que você está falando. Sim. Eu falo isso, tem umas pessoas específicas que eu falo, você vai, tudo bem, mas então uma de vocês não bebe? Exato. Para cuidar das outras, seja você Para cuidar coleguinha. das outras. Exatamente, gente. Tá? Porque essas palavras de ordem, e porque não sei o quê, porque agora todo mundo fala, não é não, O meu predador corpo, minhas não vai regras. ouvir isso. Gente, ótimo, ok. Só que o indivíduo que é cafajeste, ele não está nem aí que não é Ele não, vai gostar. meu corpo, minhas regras, eu falo não, o cara não, nada. Se o cara é cafajeste, ele não vai tomar conhecimento. É um estímulo para que ele faça isso. Não é não. Meu corpo são minhas regras. Todo mundo concorda com isso. Meu corpo é minhas regras. Meu corpo é minhas regras, ou as regras são meu corpo. Eu posso, se eu não quiser, eu não quero. Tá tudo certo, eu Tá tudo concordo. certo, E para mim isso é concordo lei. também. Sim. Mas o problema é que você está colocando de novo e vale reforçar. Para o predador, para os Tiagos em festas Para de os caloradas, Tiagos, exato. isso não vai ser censura nem limite. Claro que não. E eu acho assim, não é colocar a Janaína como culpada de maneira Não, de nenhuma, jeito e nem nenhum. as amigas da Janaína. A gente tem aqui discutindo um caso real para a gente se entender muitas vezes em como nós não sermos a próxima vítima. Exato, gente. Vocês sabem que o crime a gente começa pela vitimologia, sempre estudando a vítima, para ver em que momento ela se tornou vulnerável. Que momento da vida dela? Se ela está na academia, se ela está trabalhando, a hora que ela sai, se ela vai na festa, se ela vai na igreja, a gente precisa descobrir para chegar no autor que é desconhecido. O caso da Janaína, não, está lá, porque o cara é um idiota, né? Ele sai carregando o corpo dela, né? E acha que ia passar incólume na universidade, ninguém ia reparar, né? Interessante muito isso que você falou. Talvez ele fosse ainda ocultar o cadáver. Ocultar. É que encontra o segurança e ele fala, olha, me ajuda. Me Aí ajuda, Ou seja, eu estava imaginando, quando ele estava dentro do quarto, a história que ele ia contar. Sim. Mas então ele ia achar um segurança, ia mostrar ela com sangue e ia falar que ele não fez nada. Não, na verdade, ele teve que reorganizar na hora, né? Exato. Entendeu? Interessante. Olha, eu não acredito que tenha sido premeditado. A gente precisa ver se eles já se conheciam. Se eles já isso se que eu queria conheciam, saber. dá para a gente estabelecer uma linha aí que poderia ser algo premeditado. Ele já estava de olho nela, pode ser até que ele estivesse se paquerando. Ela o conhecia, a gente não sabe disso. Isso é uma linha. Tá? Mas pode ser ali de momento. Né? Que ele está olhando, ele achou ela interessante e está vendo que ela está se divertindo, ou que ela bebeu, ou que não bebeu, ou que qualquer outra coisa, e ele aproveitou. Pode ser as duas coisas, Berta. Só a investigação é que vai poder dirimir essa dúvida. Enfim, ele fez o que a gente já sabe, né? E foi além. Então, a gente já vê um componente aí forte de transtorno sexual, que é a necrofilia. Inclusive, ele vai responder pelo crime que está ligado à necrofilia, que é vilipêndio de cadáver. Tá? Necrofilia não é crime, gente. É transtorno. Tá? Então, o crime relacionado à necrofilia é vilipêndio de cadáver. Ele vai responder por fraude processual, porque ele tentou esconder preservativo tal, dentro de um armário que tinha na sala. Era dele. Uma Era pergunta, dele. ele tentou esconder ou ele quis guardar também como outro troféu? Eu acho que ele escondeu, porque talvez esse preservativo estivesse usado. Não, com certeza estava. Então, ele tentou esconder Não ali. podia ser um troféuzinho dele também? Poderia, mas ele escondeu, né? Num lugar que é público, porque se todo mundo entra lá, não é na casa dele, ou sabe? Se fosse um troféu, ele levaria. As fotografias e o vídeo, sim. Eu acho que isso tem a ver com a assinatura. Entendi, tá. Com a assinatura dele. Né? Ali ele está se revelando. Grandes possibilidades dele ser um psicopata? Sim. Mas a realidade que a gente vê de indivíduos que estupram, não necessariamente chegando no evento morte, né, é bem diferente, gente. Então, a gente tem uma estatística assim, são pouquíssimos casos em que a gente vê um psicopata agindo assim e que a gente vê um indivíduo que tem realmente um transtorno sexual. Pode ser até de demência. Tá? Demência senil pode levar pessoas, homens especialmente, a ter um comportamento que ele não controla mais a libido, ele já perde em função da doença. Tá? Então, a gente tem esse tipo de esquizofrenia, tem uma série de transtornos que podem levar, mas isso não é, tá, o que realmente chama atenção. De uma pesquisa que foi feita pela agência e pelo IPEA, a agência da Pagou. O que é interessante? Entrevistaram homens
mulheres, não são só homens, assim, para saber a percepção que eles têm do estupro. E olha que interessante, gente. 67% desse grupo, que foi mais de 1.000 pessoas, falaram que o estupro acontece porque os homens não conseguem controlar os seus desejos. 58% acha que o indivíduo estuprou porque ele fez uso de álcool e droga. 32% acha que o indivíduo ele estupra porque ele tem alguma doença mental. O que mostra isso para a gente? Não, mostra... Que o indivíduo não tem culpa. É isso que eu ia falar. Eu também, eu tenho um transtorno, doutora. O Rosângela, eu preciso ser bilionário. Como eu não sou bilionário, eu posso sair roubando, então isso vai ser minha justificativa. Exato. É uma coisa louca, ou seja, é uma defesa do estuprador. Exato, por isso que se falam agora de cultura do estupro. Tem muita gente que fala, essas feminazes, porque ficam falando de cultura do estupro. Gente, está aqui. Isso é a cultura do estupro, porque o homem nunca está errado. Coitado, ele não consegue segurar o pênis, para não falar outra coisa. Doutora Rosângela, ele não consegue segurar, é maior do que ele. As pessoas falam ainda, mas você viu a roupa que ela estava? Exato, aí vem, exato. Então, olha, gente, ou ele não consegue controlar, coitadinho, o homem não consegue segurar o pênis dentro da calça. 50%, ele usou álcool ou droga. É o pinto com vida, a vida própria do pinto. Assim, pensou com a cabeça do alien, pinto, não é um pinto. Desculpa, mas é o que a gente escuta. O cara pensou com a cabeça. Na verdade é um alien, não é um pinto, né? Ele tem vida própria, ele tem desejo próprio, o culpado é o pinto. Então, mas se não for isso... Então corta o pinto, amor. Então, corta, aí teria que... Né? Vamos resolver isso. Vamos resolver. Se o probleminha é o pinto... Só que é isso que eu falo para muitas pessoas, o problema do estuprador é que não é só o órgão dele, é mão... Sim. É objeto, como você está falando. Objeto, sim, de casos que eu peguei. Que o olhar, fizeram o olhar ele é violento. Exato, gente. Exato. Não aquela é boca você... nojenta. Eu já fiz, tem um cara que eu conheço que ele gosta de passa uma mulher e fica assim... Eu tive que conviver com essa pessoa uns anos no trabalho. Eu tinha nojo dele, porque passava, mas ele ficava... Assim. Eu falava, esse cara está estuprando a outra ali, porque essa língua para fora, nojenta. Esse olhar dele de predador, né? Gente. E o interessante é que essas pessoas acham que as mulheres gostam disso. Gente, homens, garotos, a mulher não gosta disso. Tá? São poucas que gostam de cafajeste. Então, você, quando a mulher passa na rua e você fala, ai, gostosa, eu queria... Você acha que ela vai virar e falar assim, ai, querido, vamos lá. Não é isso. Não é isso. É assustador, né? É assustador. Então, veja, isso aqui é pesquisa com mulher. Junto, né? Junto. Então, ela acha que, não, primeiro ele não consegue se controlar, depois, ele usou álcool ou droga, então a culpa é da bebida. Ou então ele é doente mental. E aí, gente, a responsabilidade fica na mulher. Quer dizer, ela é vítima e ainda é vitimizada. Mais uma vez, é a roupa que ela usou. Mas ela foi com ele até lá. Mas por que ela estava essa hora no bar? Por que ela bebeu? Isso. Pô, mulher, 3 horas da manhã, bebendo cerveja no boteco. Tá procurando o quê? Tá procurando macho. Tá procurando. Aí eu te digo, mesmo que ela estivesse. Em momento nenhum tá dito que ela tá procurando um estuprador. Exato. Ou que ela tá procurando um assassino. Exato. Ou que ela tá procurando uma pessoa para quem ela não possa falar, eu não quero mais. Porque eu tava procurando, mas sabe o que? Eu comi um japonês hoje, eu preciso sair correndo para minha casa. Então não dá, é assim, ela não pode pegar e falar, não quero mais. Não pode. Então é sempre isso. Olha que interessante. Na mesma pesquisa, 97% das pessoas falam assim, não, uma mulher não deve ser estuprada. Homem nenhum. Olha o contraditório. 97%, não, eu não concordo. Uma mulher não tem que ser estuprada. Esses 3% de forma nenhuma. Que falam que pode, a cabeça dele. Mas 97%, 100, né? desses todos, 97%, que é uma, fala, não, mulher nenhuma deve ser estuprada. Nenhuma. Só que eles falam o seguinte, então como que deveria ser? Os homens deveriam ser educados desde a infância a respeitarem as mulheres. Essas mesmas pessoas. Tá bom, então nós vamos ensinar os homens, desde que nascem, já na família, que as mulheres têm que ser respeitadas. Mas, se ele não consegue controlar o impulso, o que vai adiantar? Olha que paradoxo, as mesmas pessoas falam isso. Não, isso é uma questão de educação. Os homens têm que ser educados. Mas não é bebida, não é... Não, mas o que adianta você educar se ele bebe e estupra? Se ele não consegue segurar esse instinto predador? Educou a pessoa não pinto, é isso. Então, é assim, é um tremendo de um contraditório. E com
conversa, o que acontece? A culpa acaba nas mulheres. Mas o que essa moça está fazendo na universidade? Vai numa festa como essa, já não sabe? Então, eu coloco o medo na mulher e deixo os homens liberados. Porque, claro... Então, a mãe, o pai, já passa esse tipo. Isso é cultural, gente. E eu já falei várias vezes, a cultura ela tem coisas boas, né? A moral dessa sociedade tem coisas boas e ruins. E a gente tem, né, costumes muito ruins. É disso. É proveniente do quê? Machismo, sexismo e misoginia. Já falei, já até expliquei aqui qual é a diferença. Mulheres, elas têm que fazer isso. E homens têm que fazer aquilo. Não mistura, tá? Então, por exemplo, mulher cozinhar, lavar, mesmo que ela trabalhe o dia todo, chegar em casa e dar um tapa na casa, e isso é trabalho dela. Onde? Né? O homem não. O homem, ele pode, tudo bem, um homem ficar até 3 horas da manhã no bar, bebendo cerveja, se coçando, tá tudo bem. Mulher, não, isso não é ambiente. Isso é sexismo. Machismo, o que é? Os homens são melhores do que as mulheres. Em tudo. Isso é machismo. Entendeu? Poxa, uma mulher quer ser astrofísica, imagina. Mulher engenheira, mulher médica, mulher dirigindo um ônibus, mulher trabalhando numa plataforma. Isso não. Os homens são muito melhores para dirigir. Sim. E a gente vê que não é isso. Isso a gente está conseguindo romper. Só que não rompeu de tudo, Beto. Então, quando eu pego um caso desse, é horrível o que aconteceu com essa moça. Horrível. Não tem outra denominação, independente dela estar lá 3 horas da manhã, dela ter bebido ou não, ou dela ter usado qualquer tipo aí de droga. Não é isso que nós estamos questionando. Nem tem cabimento. Sim. Não é? Agora, ela não procurou, ela não foi lá para ser morta e estuprada 2 vezes, até o corpo dela vilipendiado. O estupro já é um crime horrível. Né? Porque é contra a dignidade de qualquer pessoa, seja para homem ou mulher. Porque isso acontece com homens também. Eu gostaria de perguntar para a delegada, e eu pergunto se você viu alguma coisa dessas. Chegaram a ver se a Janaína usou o celular, o celular dela foi encontrado, acredito. Não roubou o celular dela. O que eu li é que, realmente, eles levantaram o que tem no celular dele, e me parece que tem outros celulares que eles estão examinando. Eu acredito que seja da Janaína. Para ver se ela falou com alguém. Sim, se ela falou com alguém, ela comentou. Contestou indo encontrar. Exato. E esse homem não mandou essas fotos para ninguém, porque isso aí às vezes o povo gosta de dividir um pouquinho, né? A gente não sabe se ele não ia dividir isso. Depois. Né? Aí a gente não sabe. Mas ele apagou. Porque ele já falou, putz, eu saí do limite. Isso aqui deu porcaria, né? Então, eu vou apagar. Só que a perícia consegue, né, resgatar. Resgatou tudo, tanto as fotos como os 2 vídeos dele. Né? Então, o que a gente pode falar? É uma tragédia, os pais estão consternados, assim, dói no coração quando você vê o pai falando, a mãe, nunca eles poderiam, eles estão achando até que dentro de uma universidade, né, esse tipo de coisa não aconteceria, porque é um centro de saber, de educação, e a gente vê que muita coisa acontece. Tem um documentário, gente, sobre a USP, sobre as faculdades de medicina. É impressionante, fala sobre isso, violência contra a mulher, até sexual. Violência, de um modo geral, me impressiona um pouco as universidades, Sim. porque a própria USP em São Paulo tem um caso de um menino que foi encontrado morto no lago, dentro do lago, não é o da piscina? Eu acho que é da piscina, que estava numa festa também para calor. Essas coisas de calor, eu moro ali em Higienópolis, tem um monte de faculdade do lado, eu acho brutal, não sei por que ainda se faz isso. Exato. Na minha época tinha isso, mas na minha época eu sou velho, eu não entendo como é que as pessoas jovens ainda se utilizam. Mas isso é tradição. Bom, mas um monte de coisa era tradição. Você quer pegar a tradição de tudo e manter? Não. Né? A gente tinha tradições horrorosas. Vamos manter, então, também? Vamos fazer sacrifício humano? Então, assim, se mantém... Eu não sei como alguém acha graça nisso. É de uma humilhação. Claro. Eu sempre brinco que é fácil você saber quem vai ser psicopata nas universidades. É só pegar os líderes disso, porque essas pessoas gostam de ver o outro sujo, rasgado, humilhado, passando humilhação. Não sei que lá tal. Então, você tem a própria humilhação do trote, que eu acho agressivo. Não entendo como a gente ainda continua com isso. Aí você tem uma estudante da USP que roubou R$1 milhão. Você vê que é uma pessoa também... Estelionatária, ela vai continuar assim. Gente, ela rindo, ela foi dar o depoimento sendo acompanhada lá. Tá virando celebridade. Ela tá sorrindo, para ela tá tudo bem. Ela roubou R$1 milhão para quê? Para aparecer.
Não é? Porque chegava de carro novo, para foi para saber assim, apartamento eu comprou consigo roupa, fazer isso arrumou também. o cabelo. É. E aí ela aparece. Gente, mas eu penso, para você passar numa universidade de medicina, da USP, Não é é brincadeira. o crânio do crânio do crânio. Ou seja, a intelectualidade não nos melhora, é isso? Claro Se que não. você for um monstro. Se você for um monstro, são os psicopatas, que são extremamente inteligentes. Nem E todos, podem... né? Mas alguns conseguem doutorados. Mas são inteligentes. Tá... Eles, essa história você fala, pô, como é que ele foi tão burro em fazer isso? É porque o impulso está falando mais. Tá, entendi. Entendeu? É a impulsividade. Então o cara perde o controle, porque eles são muito racionais. Né? Isso da inteligência dos psicopatas já vem desde a década de 40, aí, com Clerkley, que percebeu que falou, pô, tem um pessoal aqui que é diferente. Né? Que é o livro dele, A Máscara da Sanidade. É um livro antigo, década de 40, deve ter saído em 1942. Ele já falou, pô, tudo bem, eu tenho criminosos aqui que são aqueles doentes mentais. Ok, esses estão definidos. Mas eu tenho um tipo aqui, que ele não está nem aí, que ele curte esse tipo de violência. Para ele está tudo bem, se é com a mãe, com o pai, com o irmão, ele vai ter esse tipo de coisa, não liga. Né? E chamou a atenção. Então, essa característica da inteligência, as pessoas falam, mas não é possível, como é que ela fez isso? Como é que ele fez isso, sendo tão inteligente? Porque não tem experiência, ele está sendo levado pela impulsividade, porque o psicopata ele aprende depois a controlar a impulsividade. A quantidade... Se sabe duas, porque uma tem ferimentos, respostas vitais, e outra não. Ele pode ter violentado até mais vezes. Até mais vezes. Aí fica difícil a gente estabelecer quantas vezes, mas dá para saber da lesão, o que você observa, se aquilo foi feito em vida ou após a morte. Eu tinha entendido que podiam ser 3 vezes, porque tem uma vez que ela está lá, tem uma outra foto que ele tem materiais dele sobre a perna dela, e daí teria que seria a morte. Mas pode ser tudo igual, vezes, são 2 eles vezes. Falam, em 2 momentos. Agora, ele pode ter feito mais uma vez após a morte? Pode. Aí fica meio complicado, a gente já não tem como estabelecer, né? E ele ficou bastante tempo. Que momento, né? Exato. Mas as lesões... Então, gente, sempre quando nós comentamos aqui, ou o legista comenta, ou o perito fala alguma coisa, isso aqui foi produzido com vida, esse ferimento, então a pessoa foi agredida, ela estava viva. Na hora do enforcamento, ela estava viva, na hora do estrangulamento, né? Ou foi feito depois da morte para tentar levar a perícia a erro, a polícia a erro, a gente tem condição de avaliar. Eu fiz um caso, logo que eu comecei, que eu fui para o litoral. Não tem nada de estupro isso. Chamaram como enforcamento, na praia, porque eu fui para o litoral trabalhar. Eu já comentei que eu trabalhava numa área que era divisa de... Era enorme essa. Praia Grande é divisa com registro, né? Nossa Senhora. Uma viatura, a gente não tinha rádio, aquelas coisas, mas foi muito bom. Chamaram para o enforcamento. O indivíduo estava lá enforcado nessa barraquinha de praia, naqueles quiosques, né? Muito bem. Eu estava ali começando na perícia. Tá lá. Só que o que você tem que fazer? Você tem que tirar o indivíduo daquela posição, fotografa, tal. Tirei o indivíduo e aí fui tirar a corda que ele tinha no pescoço. Ali eu vi, primeiro, a existência de 2 sulcos. O sulco que foi produzido, ele já não estava muito evidente, mas na pele marcou, porque era uma corda de nylon. Esse trançado de nylon, gente, isso aí é terrível. Ele pega mesmo, é um dos instrumentos mais efetivos para cometer... para enforcar. Em geral, é suicídio, tá? Né? Então, eu vi que tinha 2 sulcos. Eu falei, primeiro que o formato do sulco é diferente no enforcamento e no estrangulamento. Eu vi o outro sulco, mas era assim, perfeito. Então, o sulco retinho, bem certinho, né? Bem aqui paralelo, tal, era do estrangulamento. Ele tinha resposta vital. É muito interessante, ficar avermelhado, porque o sangue vai para a região tal. O outro parecia um pergaminho mesmo, não tinha nem... A pele estava lisinha, não tem... Então estavam tentando fazer você acreditar que era um suicídio por enforcamento, nada. E era um estrangulamento, um homicídio. Tá? Então, você vê como a gente tem que prestar atenção. E você vê a importância de termos pessoas com a sua capacidade técnica. Vamos ouvir o que a delegada fala do caso? Uma ótima delegada. É tão bom quando você vê a polícia trabalhando bem dessa maneira. Muito bom. Quando houve análise pela perícia criminal, utilizaram um termo como se não tivesse sinais de confronto. Então, isso me deu mais elemento ainda em constatar que a vítima estava numa situação de vulnerabilidade. Ela não apresentava marcas de violência no corpo, apesar de ter sido veiculado isso.
mas não tinha marcas de violência, ele não tinha lesões de defesa. Então, ela estava numa situação de vulnerabilidade, de subjugação, que ela não teve a menor capacidade de tentar, né, se defender diante da violência que estava sofrendo. Então, já é completamente descartado uma terceira pessoa nessa cena. Investigação não se descarta nada. Muito embora o inquérito ele teve prazo de 10 dias, réu preso, eu tinha que realmente encerrar o inquérito com relação ao indiciado. Cheguei a essa conclusão através de tudo que foi produzido durante o processo de investigação, mas as investigações continuam, tem ainda dispositivo eletrônico para ser analisado. Então, eu falo no sentido de descartar, a gente não descarta porque nós temos ainda algumas perícias para serem feitas. Delegada, lá na frente, eu sei que isso já é uma questão de... Ela vai acumular todos esses crimes que eu falei para vocês. Então, eu coloquei como concurso material, ou seja, as penas serão somadas. Homicídio com 2 qualificadoras, o estupro, fraude processual e vilipêndio a cadáver, né? Que chama do ato de necrofilia, que é praticar relação sexual com uma pessoa já morta. Delegada, ele veio perguntar em relação à questão da toxicologia. É preciso. Eu gostei assim, porque assim, objetiva. eu tenho feito alguns casos aqui que tem me chateado um pouco, porque eu gosto do trabalho da polícia, eu sou fã do trabalho, você sabe disso. Sim. Você é policial, gente, eu acho que vocês nunca deixam de ser. Vocês se aposentam, mas de uma maneira vocês sempre permanecem. E é tão prazeroso para mim quando eu trabalho com você há tantos anos, vejo um trabalho como o dessa delegada. E eu, por exemplo, tem um caso que está no canal, convido vocês a assistirem, do Adriano. Não teve investigação, vai para o Ministério Público, o cara foi preso, está condenado a 13 anos de cadeia. A doutora Solange fez um belíssimo uma análise sobre o processo. E você fala, meu Deus, por que a polícia não pode trabalhar direito sempre? Porque é o trabalho, né? Eu gosto tanto de fazer o meu trabalho bem feito. Interessantíssimo. Exato. Olha só, esse caso que você contou há pouco. Você podia ter sido relapso. Não, e ter dado, acabou. Não dá. Acabou. Porque a mãe e o pai não é só o homem. A mãe, que é a maioria dos casos, é a mãe que está muito presente na vida dos filhos. Ela acaba passando isso daqui para os filhos, para a menina e para o menino. Menino pode tudo. Tá? Desde dirigir caminhão, ir na festa e voltar às 5 horas da manhã, beber no bar, jogar bilhar, isso é coisa de homem. Menina, não, menina. Então passa. O medo para a menina, olha, você tem que usar a roupa tal, você não pode estar às 2 horas da manhã, você não deve ir. Quer dizer, a vítima, que já tem uma preocupação, a potencial vítima, né, ela é criada no medo. Não, olha, só que a gente sabe que você pode estar vestida de freira e é estuprada. Agora, você coloca uma roupa sensual, você vai chamar atenção? Vai. Então, você tem que ter consciência também do que você está fazendo. Porque essa história que, não, eu me visto para mim. Acabou. Gente, ninguém acredita nisso, tá? Você se veste para você. Tô legal, mas eu tô afim de causar. É claro que você está vestida para os outros. Você pode estar até querendo se mostrar e causar, mas daí... Não, daí... O cara chegar e falar, já que você se vestiu assim, vou te exato. mostrar uma pesquisa, olha o meu instinto, e eu tenho um alien aqui que não se segura, então se eu não se dane, não é isso? Acho que é o que eu falo. Eu tenho uma consciência que, por mim, as pessoas podiam dar peladas. Exato. Mas não... Mas veja tenho só, medo do que as pessoas podem fazer. do que as pessoas podem fazer. Ninguém está falando da forma como você está sendo vestido. Eu não estou julgando entendi, isso. Você entendeu? Só... Então, é claro, o homem tem... A sexualidade para o homem é diferente da sexualidade para a mulher. Claro que essa sexualidade não quer dizer que ele não consiga segurar o tesão. Não é isso. O desejo, a intenção. Gente, não dá, né? Esse tipo de conversa, só que é isso que se passam até hoje. Essa pesquisa é de 2017. Você acha que isso mudou? Quando a gente acha que isso mudou, a gente se depara com um crime como esse. Porque só para fazer uma pergunta para voltar para o começo. Se ele fez a foto, se ele postou, foi encontrado. Não, foi encontrado no celular dele, tinha sido apagado. E a polícia resgatou com a perícia. É o que a gente volta para o começo da conversa. Eu não consigo entender... Porque se cria uma lei feminicídio, porque quando você põe leis mais severas, em princípio se utiliza até para diminuir um pouco. Sim. Quando foi com sequestro, quando ficou mais pesado ainda diminuiu. Porque para deixar o bandidão amedrontado. Agora, o feminicídio,
Eu não sei se a gente está tendo mais acesso aos casos e está sendo mais noticiado, o que eu acho excelente, ou estão tendo mais mesmo. E as pessoas estão perdendo a vergonha. Mas por quê, Beto? E o medo, porque esse rapaz aí, esse Thiago, 28 anos, um homem, que eu com 28 anos já trabalhava a minha vida inteira, não entendo, eu era um garoto. Não, minha filha, eu trabalho desde muito cedo, não vem com esse papo pra mim, não, 28 anos é um homem, também, meu pai já era meu pai, eu já era 28, mãe também, então não vem com esse papo pra mim, não. Esse cara, além de tudo, ele tem intelectualidade, porque um cara que está fazendo mestrado é uma pessoa que não tem nem como justificativa. O meio que eu vim, sabe o que é?